Meu nome é Cláudio Batista Carli, sou professor da Universidade Federal de Pelotas, do curso de Antropologia e do programa de pós-graduação em Antropologia, e estou responsável pelo componente curricular Estudos Socioantropológicos na Educação. Esses estudos eles são baseados fortemente no conhecimento científico desenvolvido no âmbito da antropologia e da sociologia, no contexto da sociedade brasileira, especificamente trazendo discussões sobre o processo de segregação e inclusão das comunidades indígenas, quilombolas e afrodescendentes. O componente curricular está composto por uma série de estudos que vamos desenvolver em 4 semanas, considerando atividades realizadas durante essas 4 semanas, né, serão avaliativas. A gente pretende desenvolver 2 questionários que serão desenvolvidos de forma online e um encontro que a gente possa fazer de forma remota com todos os polos. Essa atividade, esses 2 questionários que serão desenvolvidos na segunda e na quarta semana, pretende fazer o processo avaliativo daquilo que está sendo desenvolvido no contexto dos estudos que formos realizando. Esses estudos são baseados em textos acadêmicos e num texto de referência que será construído pelo professor. Esses textos, né, são apenas bases para a discussão daquilo que efetivamente acontece em sala de aula, que é a segregação de estudantes de origem indígena e afrodescendentes e quilombolas, né, que são em sua grande maioria afrodescendentes, no contexto da Universidade Brasileira e da escola brasileira e também nos vários espaços de relação e de interação educativa que existem na sociedade brasileira. Então, considerando esses processos de segregação, a gente vai tentar entender por que eles existem e como devem ser rompidos conforme a legislação vigente. Então, vamos trabalhar com a legislação nacional e a legislação internacional que desenvolve processos para a integração, né, e combate à segregação racial e étnica que se desenvolve na sociedade. Mas para entender isso é importante pensar que o sistema de organização da sociedade brasileira ele está constituído a partir de um ente formador inicial, né, que são os indígenas e as suas variabilidades dentro do país, dessas várias etnias, suas formas culturais, suas organizações religiosas e também do sistema de pensamento, né, o saber conhecido, tradicional que essas sociedades carregam. Com a chegada dos europeus, né, o processo de invasão dos territórios indígenas, trouxeram junto com ele também os afrodescendentes, né? Esses indivíduos africanos que foram trazidos para o Brasil e aqui desenvolveram todo um processo de constituição e de organização da sociedade, marcaram o contexto cultural brasileiro, não só na questão da organização social, mas também nas relações culturais, e a gente pode verificar isso de maneira muito direta através da própria linguagem que nós utilizamos, né? Termos de origem banto, de origem iorubá, como grandes línguas, né, de grupos que foram trazidos para cá, estão presentes na linguagem de todos, né? As formas também de pensamento que esses grupos trouxeram são demarcadores fundamentais da organização social da sociedade brasileira. Então, pensar num processo de segregação é tentar entender exatamente por que essas sociedades são colocadas à margem da sociedade quando, em realidade, esses grupos indígenas e afrodescendentes são grupos constituidores da sociedade. Por que então se criou-se necessidade de construir legislações específicas para a integração desses povos? Porque dentro do contexto da organização e do pensamento da sociedade brasileira, se
priorizou sempre a noção de que nós éramos de origem europeia, né? E que a origem, por exemplo, dos grupos africanos e dos grupos indígenas, ela de certa forma não existia. Principalmente, então a gente usa linguagens relativas a isso que são segregadoras, né? Então, quando um professor pergunta qual é a tua origem na sala de aula para um estudante, esse estudante vai relacionar de forma imediata aos grupos europeus e muito eventualmente a grupos africanos ou a grupos indígenas, né? Então nós temos que repensar esse processo porque somos educadores e como educadores essa é a base da nossa organização social. Teve uma época no Brasil que mais ou menos 90% da população era africana e indígena, né? Esses grupos, de certa forma, vão sendo combatidos, né, e segregados, e esse processo de segregação levou à eliminação de uma boa parte dessa população, hoje representada em 60%, mesmo assim, né? Então, 60% da população é negra ou indígena, e mesmo assim ela não aparece fundamentando a organização das origens que constituem a nossa sociedade, né? Tanto que os africanos estão colocados num grupo único, considerando que a África é um continente, e os indígenas num grupo único, considerando que existem diversos povos indígenas no Brasil. Se a gente pensar no Rio Grande do Sul, que é foco, o espaço principal de nosso trabalho, né, a gente tem quatro grandes grupos que aqui sobrevivem e se relacionam com a nossa sociedade, que são os Caigangue, os Guarani, o charrua minuano, né, e os Gs, né, de forma genérica, os paleo-Gs, né, que vão constituir os outros grandes grupos que organizaram a sociedade local, regional do Rio Grande do Sul. Se a gente pensar só nesses grupos, obviamente a gente teria então 4 grandes povos indígenas. Se a gente pensar nos africanos, a gente vai pensar no mínimo em 18 grupos diferentes de sistemas de linguagem, grupos linguísticos diferentes, que vão constituir os grupos, pensando que esses grupos têm organizações regionais muito maiores, que levariam a 180, a 190 grupos diferentes, pensando nas grandes massas que foram reconhecidamente trazidas para a América. Então, se a gente pensar que são 180 povos vindos de África, de uma maneira muito genérica para constituir o Rio Grande do Sul, e no mínimo 4 grandes grupos linguísticos que vão constituir os povos que estão aqui no Rio Grande do Sul, no caso dos indígenas, a gente tem um universo muito grande que está fora, à margem, não discutido e não apresentado, né? Sem considerar os outros processos de segregação que se desenvolvem na sociedade. Então, esse estudo, né, esse processo, pretende que compreendamos essa existência e valorizamos ela dentro do espaço educativo como um todo. Então, os estudos socioantropológicos na educação têm enfoque nesses 2 grandes universos, digamos assim, os indígenas e os afrodescendentes. Mas a gente vai trabalhar também com as sociedades tradicionais, né, como grupos de pescadores, né, grupos de produtores rurais e tal, que muitos têm origem também europeia. De uma forma muito rápida e generalizante, é mais ou menos isso que nós vamos trabalhar nesse componente curricular. Bom, a gente tem um processo bem organizado, né, de desenvolvimento dessas 4 semanas e espero estar com vocês e podermos discutir através dos fóruns, através do encontro síncrono, né, todos esses processos, né, que têm a ver com as legislações e o processo de integração e segregação e todo o processo educacional que envolve isso, sendo que a gente pode, de maneira muito direta, compreender que a educação é o ponto-chave de integração atual de toda a sociedade brasileira, né? É um sistema e por isso desse processo de formação pedagógica que vocês buscaram, né, que vocês estão procurando e, portanto, são os principais mentores desse processo de integração e de combate à segregação étnico-racial na sociedade brasileira. Mas, de maneira muito rápida, seria isso.